Olá, vamos iniciar mais um programa Conexão Saúde da Universidade de Santo Amaro. O tema hoje escolhido, de extrema importância social, é sobre disfunção sexual masculina. Para esse assunto, eu convidei Mário Paranhos, médico urologista, assistente doutor da Divisão de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também o Dr. Mário é coordenador do Hospital Regional Sul, coordenador da Urologia, e autor de um livro que trata desse assunto, um livro médico intitulado Disfunção Sexual, Diagnóstico e Tratamento, publicado já em 2005. Atualmente, o Dr. Mário Paranhos também colabora na Sociedade Brasileira de Urologia, como presidente da Central de Eventos. A Sociedade Brasileira de Urologia é muito importante em nosso meio, muito ativa, com inúmeros eventos científicos. Mário Paranhos, muito obrigado pela sua presença no programa Conexão Saúde. Maurício, quem agradece sou eu, estar na sua presença me honra muito e espero poder conversar com você, sem dúvida nenhuma, sobre um assunto dos mais palpitantes e que é dos mais importantes para a população geral, como nós vamos, durante o programa, esclarecer. Mário, nós como médicos urologistas, nós temos um entendimento que os médicos precisam saber mais sobre a saúde sexual. As universidades em nosso país precisam ensinar mais sobre a sexualidade. Você não acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Minha opinião básica sobre o conhecimento da medicina sexual, Maurício, é que hoje em dia os médicos têm pouco desse conhecimento. Infelizmente, as necessidades gerais da população não são atendidas no que diz respeito à sexualidade e alterações da saúde sexual, exatamente porque a maioria dos médicos não tem um conceito muito bem firmado sobre o que é saúde sexual. A saúde sexual é uma das coisas mais importantes da vida, não só do homem, mas da família. Porque quando o homem tem alguma alteração, algum problema relacionado com a sua vida sexual, existe uma perda de qualidade de vida muito grande. Então, nós médicos, principalmente nós médicos urologistas, temos obrigação de verificar e atualizar nossos conhecimentos para que nós possamos dar um melhor atendimento nesse nível aos nossos pacientes. Mário, é muito interessante o retrato, por exemplo, do homem que está no nosso consultório urológico, e a gente sabe que 50% dos homens têm vergonha ainda hoje e não manifestam a sua dificuldade em relação à sua sexualidade. Então, muitos médicos que estão nos assistindo, mesmo clínicos gerais, eles devem ter esse conhecimento que o paciente ele não relata suas queixas sexuais ainda hoje por vergonha em 50% dos casos, não é verdade, Mário? Maurício, você não pode esquecer, fundamentalmente, que nós fazemos parte de um povo latino. E o povo latino, fundamentalmente, é machão. Então, os tabus que existem relacionados ao sexo são muito grandes. É muito interessante porque o indivíduo entra no consultório, nós que temos uma certa experiência maior em relação à sexualidade, a gente sabe que todas as queixas que o paciente nos traz é uma forma de ele, aos poucos, dar a oportunidade ao médico, para o médico entrar nas suas brechas e começar a perguntar sobre a sua sexualidade. Exatamente. Muitas vezes o paciente nos traz algumas queixas que nós sabemos que aquelas queixas não existem, ou são muito simples para ele ter uma qualidade de vida ruim, tal como ele nos trouxe para chegar ao nosso consultório. Então, fundamentalmente que nós médicos aprendamos a devagarzinho ir
tirando as informações do paciente, fazendo com que os pacientes tenham a possibilidade de, num bate-papo um pouco mais amigável, uma abertura maior, como uma conversa de botequim. Uma conversa na qual ele possa falar com os amigos de suas queixas mais corriqueiras sobre a sua sexualidade. E são muitos, Maurício. Nós sabemos que, infelizmente, a metade dessas coisas acabam não sendo conseguidas ser acessadas por nós médicos. Eu tenho um grande truque por isso. Eu normalmente gosto, eu faço uma característica de clínica na qual eu tenho pacientes a longo prazo. Mas os novos pacientes que chegam com queixas da sexualidade, em primeiro lugar, eu procuro conhecer a esposa. E sempre nós nos deparamos com duas histórias. É a história do marido que não tem absolutamente nada, que foi lá simplesmente fazer exames de próstata, como eles falam, ou fazer os seus exames normais. E a história da mulher, que esta sim fala que de fato o marido dela tem alguns outros problemas, na qual a gente começa a ter uma certa ação. E sem sombra de dúvida é extremamente gratificante, Maurício. Quais são as principais causas, eu gostaria que você relatasse para a nossa população, as principais causas da disfunção erétil? Ok. Maurício, eu quero frisar antes de mais nada que a disfunção erétil é uma doença multifatorial. Não existe um fator único que leve a essa alteração da disfunção erétil, que, como você sabe, que todo mundo sabe, é a dificuldade de ter ou manter uma ereção o suficiente para ter a penetração. As principais causas que hoje nós encontramos são as doenças crônicas degenerativas. É a diabetes, que é a grande vilã. A diabetes é uma destruidora na surdina, como nós falamos, porque ela vai afetando o indivíduo e muitas vezes um dos primeiros sintomas e sinais da diabetes é exatamente uma dificuldade de ereção. É a hipertensão arterial, são as doenças artério-coronarianas, são as doenças degenerativas de rim, algumas insuficiências renais são bastante rápidas e levam à dificuldade de ereção. E existe, sem sombra de dúvida, o fator psicológico, a alteração psicológica que leva à dificuldade de ereção. Quando ela não é a preponderante, ela sempre está presente, porque o indivíduo começa a evidenciar essa dificuldade de ereção e ele começa a desenvolver algumas alterações psicológicas. É importante que a gente tenha em mente, nós médicos, que o diagnóstico da disfunção erétil é eminentemente clínica. 95% do diagnóstico é feito com a história clínica, uma história clínica, como eu já falei, saudável, num bate-papo bastante aberto com o paciente, ele vai comentando as suas alterações e você fecha com o diagnóstico de ereção, dificuldade de ereção ou disfunção erétil. Quando você tem algum dos problemas que eu comentei, diabetes, etc., você tem que tratar essa patologia, essa doença de base. Você sanando essa dificuldade, o indivíduo retorna. Deixe-me lembrá-lo, uma das coisas mais importantes que não é muito levado em consideração pela medicina, são os hábitos de vida. O hábito de vida hoje é fundamental para o quadro de ereção. A disfunção erétil é relacionada com os maus hábitos de vida. Comer em excesso, beber em excesso, fumar. Fumar é extremamente prejudicial à ereção. Todos os hábitos que são estressantes, que infelizmente quem vive numa cidade como nós, vivemos numa cidade grande, não consegue escapar. Eu queria, Mário, realmente agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa Conexão Saúde. Viu? Quem quiser enviar uma mensagem, se comunicar com o professor Mário Paranhos, por favor utilize o e-mail marioparanhos@uol.com.br. E assim nós encerramos mais um programa Conexão Saúde. Muito obrigado.